Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, professor no Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino. Sou também procurador do Estado de São Paulo. O tema de hoje é um tema de extrema relevância, não só teórica, mas também prática profissional. Nós vamos falar sobre o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de uma obrigação de pagar alimentos. Um tema importante, relevante, como eu mencionei. Nós vamos verificar que o Código procura estabelecer vários tipos de procedimentos com relação ao cumprimento de sentença de alimentos. A primeira regra que estabelece o Código é a regra do artigo 528, que procura estabelecer a possibilidade da prisão civil do devedor de alimentos. Todos sabem que no Brasil é a única modalidade de prisão civil que persiste, já que aquela modalidade de prisão civil do depositário infiel acabou sendo afastada. Então, nós temos o procedimento no artigo 528, estabelecendo a possibilidade de uma prisão civil para o devedor de alimentos que não honra, que não cumpre com a sua obrigação. Então, como é que vai ser feito? O credor deverá apresentar um requerimento ao juiz, um requerimento ao processo, objetivando o cumprimento da sentença, e o devedor será, portanto, intimado e terá que ser intimado pessoalmente. Veja, aqui a intimação tem que ser pessoal, não pode ser feita na pessoa do seu advogado. Tem que ser pessoal. Por que pessoal? Porque há a possibilidade de uma prisão. Então, dada essa possibilidade de prisão, a lei, no 528 caput, já coloca um certo requisito, um rigor a mais nesse cumprimento de sentença, que é a intimação pessoal do devedor. Então, vejam bem, o devedor será intimado para pagar ou para comprovar que já pagou ou para ainda provar a impossibilidade do pagamento dos alimentos. Então, o devedor é intimado para que comprove um desses fatos, ou que já pagou, ou comprovar a sua impossibilidade, ou eventualmente que já realizou o pagamento. Então, ele será intimado para que, no prazo de 3 dias, adote uma dessas posturas. Claro que se ele comprovar que efetivamente já pagou, que ele já cumpriu a obrigação, a execução deverá ser extinta. Se ele também efetuar o pagamento, no momento da intimação, fizer o pagamento, a consequência do pagamento, do adimplemento da obrigação, nós sabemos que levará à extinção da execução. A defesa apresentada pelo devedor quanto à impossibilidade tem que ser uma impossibilidade absoluta. Então, o juiz, ao analisar essa defesa sobre a impossibilidade, vai considerar se realmente a pessoa estava impossibilitado de cumprir com a obrigação. Vamos dizer que o devedor tenha sido acometido por uma doença muito grave, muito séria, e que leva a essa impossibilidade absoluta. Vejam, o devedor, por exemplo, não pode simplesmente alegar que está desempregado. O desemprego não é aceito pelos tribunais como uma forma de justificativa da impossibilidade do cumprimento dessa obrigação. Então, o juiz vai analisar, se, como eu disse, se já pagou, comprovar que pagou, leva à extinção. Agora, se ele apresentar uma justificativa e essa justificativa não for acolhida, poderá, então, ser decretada a sua prisão civil por conta desse débito, por conta dessa dívida. A prisão, no caso específico, o Código de Processo Civil estabelece um período de prisão de 1 a 3 meses. Há uma certa controvérsia sobre a aplicação ou não da lei de alimentos, no caso desse prazo de prisão, já que a lei de alimentos é uma regra especial e a lei de alimentos estabelece a prisão até 60 dias. Então, há uma discussão se aplicaríamos o Código de Processo Civil ou se aplicaríamos a lei de alimentos. Então, alguns autores fazem uma distinção, se o decreto é de alimentos provisórios ou o decreto vem lá de uma ação específica com procedimento especial da lei de alimentos, deve ser observado o artigo 19 da lei de alimentos. Agora, se for um outro tipo de decreto, em outro tipo de processo, seria observado um prazo maior aí de 1 a 3 meses. É claro que o fato do devedor ficar preso, com certeza isso também não ajuda muito a situação do credor. Nós sabemos que a possibilidade do decreto de prisão é como um meio coercitivo, é para levar ao cumprimento da obrigação. Sabemos que nessas situações, normalmente, o pai, a mãe ou algum parente próximo é que acaba muitas vezes disponibilizando aquela importância que está sendo cobrada para não ver ali a prisão
né, daquela pessoa querida, de um filho, de um parente, e aí então acaba ocorrendo aí o pagamento. Mas ela é um meio coercitivo para que se leve o cumprimento daquela obrigação. Uma coerção pessoal, não é uma coerção patrimonial, mas é uma coerção pessoal. Então há a possibilidade da prisão. A lei estabelece um rigor nessa prisão, estabelece que a prisão tem que ser feita num sistema de regime fechado. Embora acredito que em algumas circunstâncias especialíssimas o magistrado possa considerar a situação do próprio devedor. Por exemplo, um devedor de idade muito avançada, um devedor com um estado de saúde muito precário, né, que essa prisão num sistema fechado, né, seria muito prejudicial. Então, o juiz pode até, talvez, determinar uma prisão em um outro tipo de regime, com os cuidados e até usando a tecnologia própria, né, uma tornozeleira eletrônica, para que evitasse, né, realmente esse sistema fechado de prisão. Claro que é um sistema apartado dos demais presos, o devedor de alimentos deve ficar apartado dos demais presos, mas é uma situação, né, muito complicada, não só para o devedor, mas também para o credor que, tendo ali a pessoa presa, acaba também dificultando ainda mais o recebimento dos alimentos. Então, nós temos essa primeira possibilidade, que é o cumprimento sob pena de prisão. O Código também procurou estabelecer a possibilidade de um protesto dessa sentença. Nós sabemos que o Código de Processo Civil avançou bem nessa questão do protesto das decisões judiciais. Então, o juiz, quando decreta a prisão e vai decretar a prisão, também pode determinar como medida de apoio o protesto da sentença que reconheça a obrigação de pagar alimentos. Sabemos que o protesto muitas vezes é efetivo. O devedor terá seu nome protestado, terá seu crédito abalado e muitas vezes o devedor não quer ver essa situação. Então, esse seria o primeiro mecanismo que nós temos em relação ao cumprimento de sentença de alimentos. A lei também acabou estabelecendo, nesse artigo 528, que são só os 3 últimos meses de alimentos que vai sejar um pedido sob pena de decreto de prisão. Então, vejam bem, se eu tiver 1 ano para receber de alimentos, não posso pedir a prisão em relação a todo esse período. Serão as 3 últimas parcelas. As demais parcelas, claro que ainda não prescreveram, poderão ser objeto de uma execução, mas uma execução por quantia, mas não uma execução sob pena do decreto de prisão. Então, vejam, né, o Código estabelece alguns mecanismos. Um outro mecanismo bastante incentivado na questão da execução de alimentos é a questão do desconto em folha de pagamento. O desconto em folha de pagamento talvez seja aí o método menos oneroso, menos gravoso para o próprio devedor. Ele sendo funcionário público, empregado, que tenha um registro, né, em carteira, não esteja trabalhando na informalidade, ele pode sofrer um desconto em folha de pagamento como uma forma de também cumprir a sentença que reconheça a obrigação de alimentos. É uma técnica muito interessante, muito boa, mas, né, existe certo cuidado aí em relação a esse desconto em folha. Sabemos que alguns devedores procuram se escapar de pagar as pensões, a dívida de alimentos. Muitas vezes estão empregados, se demitem, saem do emprego formal, partem para uma informalidade, muitas vezes até para tentar se escapar e fugir dessa obrigação. Nós temos também a possibilidade de uma execução por quantia certa recaindo sobre o patrimônio do devedor. Muitas vezes o credor de alimentos não quer ver o pai preso, não quer ver ali aquela pessoa que está como devedor, um filho, por exemplo, que tenha que pagar alimentos ao pai ou ao idoso, não quer ver essa pessoa presa, né, tendo sua liberdade cerceada. Então, a lei dá ao credor a possibilidade também de fazer uma escolha a respeito da execução sobre o patrimônio. Então, o credor pode promover a execução para que recaia sobre o patrimônio. A lei deixa bem claro que se houver algum tipo de defesa por parte do devedor, seja uma impugnação, cumprimento de sentença ou até mesmo embargos, naquelas execuções que estão baseadas em títulos extrajudiciais, essa impugnação, esses embargos não terão efeito suspensivo. Claro, né, deve-se assegurar ao credor de alimentos, ao alimentando, não é, a possibilidade de ele receber os alimentos nesse período. Então, veja que nós temos aí, basicamente, alguns procedimentos, a escolha do credor,
a execução, o cumprimento de sentença sob pena de prisão, a execução, o cumprimento de sentença com desconto em folha de pagamento e a execução, o cumprimento de sentença em relação à penhora de bens. Então, caberá ao credor fazer a escolha para que possa, então, receber os seus créditos alimentares. Uma última ressalva que eu gostaria de fazer é com relação aos alimentos decorrência de ato ilícito. Os alimentos em decorrência de ato ilícito escapa da possibilidade da prisão. Então, essa modalidade, né, de alimentos que decorrem de atos ilícitos, o Código também tratou, mas não como possibilidade de prisão. Cria todo um conjunto de regras para estabelecer a formação de um capital que assegure o pagamento desses valores, mas não haverá a possibilidade de prisão. Bom, esses são alguns aspectos sobre o cumprimento da sentença que reconheça a obrigação de pagar alimentos. Vamos continuar com esse tema em uma outra oportunidade. Gostaria de convidá-los a curtir o nosso canal, a se inscrever no nosso canal, TGP Descomplicada, e também ao canal da IT Oficial. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.